Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, você que ainda não conhecia esse canal, não faz isso, cara. Se inscreve aqui embaixo e adicione também o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do seu celular e também pelo seu e-mail, pelo YouTube. E olha, esse vídeo no AV+, é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet também é parceira do canal AV+. Aqui embaixo, no primeiro comentário, você tem um link. Você clica nesse link, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional AV+, AVMAIS, tudo junto, e aí vai ser o seguinte: todo o dinheiro que você fizer o primeiro depósito, você vai ganhar em dobro, ou seja, colocou 20, ganha 40, colocou 40, ganha 80, colocou 50, ganha 100, e se colocar 100, ganha 200, é a 1xBet, também parceira do canal AV+, e eu peço para você também dar o like nesse vídeo. O like é muito importante, faz esse vídeo chegar a outros vascaínos e pode seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente recomenda bastante porque a gente também dá muita notícia. @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente está lá esperando você também para ser mais um amigo dessa família Atenção Vascaínos que cresce também nas nossas redes sociais. Eu tô chegando aqui nesse finalzinho de tarde aqui no canal AV+, para falar um pouquinho sobre o treinamento de hoje que o Vasco fez. Primeiro treinamento já visando o próximo jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, 6h15 da noite, ainda sem transmissão de TV. A gente vai ter que redobrar para poder assistir essa partida entre Vasco e Atlético Paranaense por conta dessa confusão que tem a diretoria do Atlético Paranaense com os canais de televisão. Então a gente não sabe aonde a gente vai assistir esse jogo entre Vasco e Atlético Paranaense. É um jogo que o Vasco busca a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Venceu o Santos no domingo por 1-0 em São Januário e busca bater o Furacão, mesmo jogando fora de casa, para, se Deus quiser, terminar o ano de 2020 fora da zona de rebaixamento. A vitória é muito importante. O Vasco pode até sair com um empate, mas dependendo de vários resultados, derrotas, então o Vasco tem que fazer mesmo é vencer o Furacão fora de casa. Vai ser importante, inclusive, para passar o próprio Furacão na tabela de classificação. A gente aposta muito que o Vasco possa conseguir essa vitória para cima do Atlético Paranaense. E para esse jogo, o técnico Ricardo Sapinto, como eu disse hoje no Bom Dia, vai poder contar com 3 retornos. São eles: Neto Borges, Leonardo Gil e Thales Magno. 2 jogadores estão fora da partida, casos de Henrique e o zagueiro Jadson, além do Benítez, que ainda é dúvida. A gente não sabe se o Benítez vai ou não para o jogo. Ele vai fazer um trabalho específico de fortalecimento muscular para chegar até o jogo contra o Atlético Paranaense em forma para poder atuar nessa partida. Inclusive pode ser a última partida de Benítez com a camisa do Vasco. Há uma negociação do Vasco com o Independente quer que o Vasco compre, o Vasco quer empréstimo. Olha, tá bem complicada essa situação do Benítez, mas isso é papo para um outro vídeo. E no treinamento de hoje, o técnico Ricardo Sapinto, que havia observado o time sub-20, chamou 7 jogadores do sub-20 para fazer esse treinamento. Jogadores que o torcedor vem pedindo há muito tempo, como Caio Lopes, Arthur Salles, MT, o próprio jogador Marcos Dias, atacante que vem fazendo muitos gols, alguns jogadores importantes, o cabeça de área Everton, também o próprio João Pedro, atacante meia. Rapaz, dando oportunidades para esses jogadores chegarem em cima e, quem sabe, ganhar oportunidades, pelo menos no banco de reservas, para o jogo contra o Atlético Paranaense, ou então no restante da temporada, até porque o Vasco precisa colocar jogadores no banco, jogadores de velocidade, porque até o momento não tem esses jogadores. O Vinícius vem deixando muito a desejar, o próprio Gustavo Torres, que seriam esses jogadores de velocidade, mas não está acontecendo. O Vasco não está conseguindo fazer contra-ataques rápidos porque não tem esses jogadores, e por isso o técnico Ricardo Sapinto enxerga que na base possa ser alguns jogadores que possam colocar em campo visando algumas posições. Por exemplo, o Martim Benítez, se não continuar por ano que vem, quem seria o substituto dele? A gente sabe que o Juninho jogou bem, o próprio Carlinhos jogou bem no jogo contra o Santos, mas e aí? Quem vai ficar na reserva? No último jogo contra o Santos, o Vasco só tinha um meio-campo, que era o Bruno Gomes, que é volante, ou seja, tá faltando jogadores de criação, e essa molecada da base vem mostrando potencial para, quem sabe, ser o substituto desses jogadores, pelo menos no decorrer das partidas, entrar ali com 10, 15 minutos faltando, e, quem sabe, ganhar oportunidades com o técnico Ricardo Sapinto. São jogadores que eu aposto bastante, principalmente em MT e Caio Lopes e João Pedro. O próprio Arthur Salles, que é um bom jogador, que é um baita de jogador, vem sendo o artilheiro do Sub-20, mas é o primeiro ano dele
de sub-20. Ainda está muito cru, mas pode ser que ganhe oportunidade. Outro jogador que também ganhou oportunidade, que eu não citei até o momento, é Gabriel Peck. Ele que estava no profissional, desceu para o sub-20, começou a atuar melhor, começou a atuar mais pelo sub-20, inclusive fez o gol que classificou o Vasco para a decisão da Copa do Brasil, que será realizada também no domingo, 2 horas da tarde, em Pituaçu contra o Bahia. Primeiro jogo da final, depois o jogo da volta será dia 3, aqui em São Januário, às 7 da noite. Os dois jogos com transmissão pelo Sport TV para todo o Brasil. E aí eu te pergunto, desses jogadores, desses 7 jogadores que eu apontei, novamente eu cito como MT, Caio Lopes e propriamente o João Pedro. O Gabriel Peck, para mim, também tem muito potencial, mas ainda é frágil fisicamente. Tomara que ele agora, voltando para o sub-20 e agora tendo oportunidade de profissional, possa ter mais jogo, possa voltar a atuar bem, pelo menos, porque eu confio muito nesse jogador. E eu faço essa comparação do Gabriel Peck sempre com o Pedrinho. O Pedrinho, em 95, subiu para os profissionais do Vasco, ainda de uma maneira atabalhoada, era um jogador muito franzino, não rendeu 95, voltou para a base em 96, fez toda a base em 96, e aí em 97, quando o time do Vasco era um pouco mais encorpado, ganhando oportunidades devagar, com 10 minutos, com 15 minutos, entrando no segundo tempo, com um time mais bem feito, com certeza o Pedrinho se transformou no grande craque que ele foi com a camisa do Vasco, rendeu muito em 97, fez gols importantíssimos. Eu lembro o jogo contra o São Paulo em São Januário, ele decidiu a partida no finalzinho. O jogo contra o Flamengo no turno foi ali o 1-0 do Vasco no finalzinho, escanteio cobrado pela direita e o Pedrinho ali, ó, de primeira, chutou de fora da área, fez o 1-0 gol do Vasco contra o Flamengo, ou seja, tem vários gols importantes do Pedrinho na campanha do campeão brasileiro Vasco em 97, ou seja, era um jogador que precisava mesmo desse tempo na base, voltar fortalecido para o profissional. E eu acho que o Gabriel Peck, hoje ainda frágil fisicamente, pode ser esse jogador como o Pedrinho. Eu não estou comparando aqui se ele vai ser o mesmo jogador com o Pedrinho. Eu estou tentando comparar a história. Ele foi profissional de uma maneira ainda não era certa, voltou para a base, tá jogando bem, fazendo gols importantes. E aí sim, quando tiver oportunidade profissional, entrando devagarzinho no segundo tempo, sem ser com grande responsabilidade, pode ser que esse jogador renda. Mas eu aposto nesse momento em Caio Lopes, MT e João Pedro. São 3 jogadores que podem ajudar muito o técnico Ricardo Sapinto no restante da temporada. Mas eu quero saber de você, o que você acha desses 7 jogadores? Repito, Arthur Salles, MT, Caio Lopes, Everton Volante, que era muitas vezes o capitão do time sub-20, além de Gabriel Peck, Marcos Dias, que também é um centroavante que faz muitos gols, e olha, e o João Pedro, como acabei esquecendo, o João Pedro também. Ou seja, são 7 jogadores que podem ter oportunidade, treinaram hoje com o time principal e podem reforçar o Vasco no restante da temporada. Acho que eles podem ficar até um ou outro no banco no jogo contra o Atlético Paranaense, mas acredito que eles vão ficar mesmo no time sub-20 para esse jogo de domingo contra o Bahia, até porque pode ser um título importante da Copa do Brasil, um título nacional para a base que não vem há muito tempo, e esses jogadores, a partir do ano que vem, possam ganhar mais oportunidades com o técnico Ricardo Sapinto. Essa foi a resenha de hoje. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui, porque o canal Ave Mais é sempre muito mais notícias e muito mais resenha pra gente aqui que é vascaíno. Um grande abraço, tamo junto, valeu!